Industrialização e modernização. Esse é um dos grandes temas das atualidades e despenca em todas as provas. Isso é importante para você fazer as provas de geografia, provas de história, provas de atualidades, então todos os conhecimentos gerais, esse tema será essencial, porque ele vai explicar muita coisa. A evolução tecnológica de alguns países, né, sua posição na economia internacional, a possibilidade de geração de empregos e grandes temas que temos hoje, por exemplo, a desindustrialização dos países desenvolvidos. Você sabe que lá nos Estados Unidos, Donald Trump tem feito uma política protecionista e que tem sido lida por muitas pessoas como uma oposição ao processo de globalização como tem acontecido até hoje. Por que será que Donald Trump tem adotado essa postura? Se os Estados Unidos, né, foram um dos grandes arautos juntos com a Inglaterra, né, para pregar aí as políticas neoliberais, abertura de mercado, flexibilização da economia, né? Então, é interessante observarmos, né, que hoje, 2020, quando nós temos reuniões da Organização Mundial de Comércio, por exemplo, né, nós temos os Estados Unidos, Donald Trump defendendo o fechamento de mercado, medidas protecionistas, e vemos a China, né, Deng Xiaoping, né, Hu Jintao, nós temos aí, né, Xi Jinping, todos os grandes líderes chineses desde 78 até hoje, pregando o livre mercado, defendendo o livre comércio, defendendo, né, a liberalização da economia mundial. Então, isso é muito importante, né? Porque olha só, a China, que é um país socialista, tem alguns que chamam socialista de mercado, outros chamam, né, de capitalista de Estado. É uma coisa bastante complicada, muito específica, né? Defender esses princípios enquanto os Estados Unidos querem acabar com a globalização. Será que é isso? Tem muita pessoa me perguntando, Sérgio, será que está rolando um processo de desglobalização? Desglobalização talvez seja muito afirmarmos, mas que há uma preocupação internacional dos países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos e os países da União Europeia, com a fábrica ir para a Ásia desindustrializando seus países de origem? Sim, isso é uma preocupação real. Além disso, a modernização é constante. Por isso que temos hoje um grave desemprego tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. As políticas de Donald Trump realmente surtiram efeito, né? Chegaram de 12% de desemprego, baixaram para níveis normais de 3%. Só que o que eu quero colocar aqui é o desemprego em si. Hoje não podemos mais depender de geração de empregos por indústrias, porque o fator humano cada vez é menos importante. É só você pensar num banco, né, que cada vez mais temos mais máquinas para nos servir. Hoje temos os aplicativos e cada vez dependemos de menos funcionários, menos filas. Esse processo, né, ele acontece em todos os espaços e aqui gostaria de pensar na indústria grande, de transformação. Sempre o melhor exemplo é a indústria automobilística, que ela é pensada como padrão de modelo tecnológico e de organização gerencial. Então, você já sabe que o toyotismo, né, que essa organização de gestão da terceira revolução industrial surgiu lá na década de 70, foi responsável pela desconcentração industrial da produção, desindustrializando os países ricos, desenvolvidos e industrializando os países emergentes. Um fenômeno de atualidades muito quente que também já está caindo é o de desmetropolização. Olha só esse nome, anota ele. Desmetropolização é o contrário de metropolização. Como as fábricas têm ido embora, as pessoas também, e grandes centros urbanos minguaram. Então, tem agora preocupações com soluções urbanas para recuperar áreas industriais degradadas, recuperar áreas não só do ponto de vista urbano, né, prédios que ficam abandonados e aí fica um espaço perigoso, mas também, inclusive, a degradação ambiental que já foi provocada ao longo de muitas décadas de industrialização. Tudo bem? Agora, vamos pensar no Brasil. Essa nova organização, o toyotismo, né, a possibilidade de desconcentração espacial da indústria, surtiu efeitos aqui no Brasil? É claro que sim, principalmente a partir da década de 90. Quando, a partir do governo Fernando Collor de Mello, ele abriu a nossa economia para o mercado internacional através de políticas neoliberais.
é quando, na década de 90, o Brasil é inserido na economia competitiva global. Então lembre-se, cara, a abertura de mercado, o neoliberalismo começou com o Fernando Collor de Mello. Por que eu estou falando isso? A maioria lembra do FHC. A maioria, sem dúvida nenhuma, lembra dele, porque ele é o emblema aí do neoliberalismo no Brasil, das privatizações, enfim. Mas temos que situar que é o comecinho da década de 90, mesmo antes do Plano Real. Então, eu quero agora que você pense comigo, que época que estamos da modernização? Será que é a terceira revolução industrial? Poxa, a revolução industrial foi a bomba atômica, foi o primeiro computador, foi... Então, foram as tecnologias até a década de 70, cara. Hoje, dá para comparar o seu celular com qualquer tecnologia dessa época? Não. A Apollo 11 que chegou na Lua tem menos tecnologia do que o celular que você tem no seu bolso. E não precisa ter um celular muito top, não. Cara, a tecnologia, a evolução tecnológica é incrível. Ao ponto de alguns falarem, não estamos na indústria tradicional mais. Nós não estamos mais nem na terceira. Nós estamos na quarta revolução industrial. Só que o que seria isso? A chamada internet das coisas é essencial e tem tudo a ver com a indústria 4.0, que seria essa da internet das coisas que conecta fatores biológicos, você, aos fatores tecnológicos. Por exemplo, né, seu automóvel, seus eletrodomésticos, enfim. Então, é uma das razões que os Estados Unidos e a China estão brigando pela tecnologia do 5G, pois essa nova tecnologia de telecomunicações, cara, vai modificar as formas de integração entre tecnologias e também entre pessoas e tecnologia. Indústria 4.0, internet das coisas. E aí, pessoal, Indústria 4.0, guarde esse nome, é de um programa do governo alemão que resolveu tomar a dianteira, né, ser vanguarda e criou um programa especial de financiamento de novas tecnologias no Vale do Rio Reno-Ruhr, que é o principal tecnopolo europeu lá na Alemanha, né, cara? Então é comparado sempre com o Vale do Silício nos Estados Unidos, né? As duas regiões industrializadas mais modernas do planeta. Então, guardou aí Indústria 4.0? Agora, quer uma dica, cara? Provavelmente não vão perguntar mais em que revolução industrial nós estamos, não, porque o processo de modernização é constante, anota isso, cara. O processo de modernização é constante, desde que você estudou a Revolução Industrial no século XVIII até hoje não parou. O Brasil é um país emergente. O que significa sermos um país emergente? Somos subdesenvolvidos, porém somos industrializados. Isso mesmo, tivemos um passado de colônia, de exploração. Nós temos muita pobreza, muita desigualdade social, muita concentração de renda, muita concentração de terras, mas depois da Segunda Guerra Mundial passamos por um processo de modernização bem interessante, né, cara? Aqui a industrialização foi tardia, cara. Primeiras fábricas em processo constante, né, de reprodução temos na Primeira Guerra, depois tem a Era Vargas, mas a nossa indústria até então é bem pequenininha. O período Juscelino Kubitschek foi essencial para a industrialização brasileira, então você deve se lembrar do plano de meta 50 anos em 5 e também se lembrar que sempre comparam o Getúlio Vargas com o Juscelino Kubitschek. Olha só, o Getúlio Vargas criava empresas estatais, principalmente de base, né? Olha só, metalurgia, siderurgia, exploração mineral e com capital nacional, tá? A ideia do Vargas era evitar a dependência do capital internacional. Agora, o Juscelino Kubitschek já estava em outra época, né? Década de 50, o segundo governo Vargas, quando aconteceu o suicídio. Lá, década de 50, é uma teoria econômica no Brasil chamada nacional desenvolvimentismo. Os caras pensam assim, falam, olha, se nós não abrirmos as portas para as tecnologias e capitais estrangeiros, nós nunca vamos conseguir acompanhá-los, porque olha só, estamos correndo, estamos, mas as pernas deles são maiores. Quando chegarmos onde eles estão, eles já estarão lá na frente. Então, uma das formas do Brasil modernizar é abrirmos, recebermos investimentos e, a partir daí, usufruirmos das tecnologias que há nos países desenvolvidos e isso colaborar para o nosso desenvolvimento interno. Por isso, Juscelino Kubitschek, que não foi entreguista, ele controlava bastante os capitais que foram investidos no Brasil, né, realizou o seu plano de metas com abertura de mercado. A ideia é
a burguesia nacional será protagonista e recebermos capitais e tecnologias das grandes corporações internacionais. Então, pessoal, foi o período das indústrias automobilísticas, guarde isso, né? Quando também proliferou aqui no Brasil o modelo de rodovias, que é o nosso principal modal de transporte. Claro que em nossas aulas falaremos disso uma hora. Se você quiser saber mais desse assunto, coloca aí nos seus comentários, cara, o que você está achando dessa dica e quais são temas que você quer ver aqui no seu IGTV. Então, olha só, pessoal, eu quero que você se lembre que após o JK, né, a indústria aumentou muito. Depois, quais são os outros grandes momentos para que nós pensemos na industrialização e modernização do Brasil? Ditadura civil-militar, o milagre econômico, década de 70. Falou década de 70, né? A maioria das pessoas que já estudaram o período gostam de lembrar imediatamente. Milagre econômico, o período que o Brasil cresceu. Cara, 73 crescemos 14%. Cara, 14%. Isso é um crescimento absurdo. Nível chinês. Por que nós não crescemos mais de lá para cá? Essa é uma pergunta complexa e temos muitas razões, né? Então, isso é discutido ao longo de nossos encontros. Relaxa que não tem uma pergunta de concurso que vai perguntar assim objetivamente, não, tá bem? Então, o auge das indústrias brasileiras enquanto participação no PIB e geração de empregos formais foi na década de 80, cara. Então, escuta o que eu tô falando. Nunca no Brasil tivemos tanta participação do PIB industrial quanto na década de 80. Hoje, a participação no PIB brasileiro da indústria é bem pequena em relação à década de 80 e é equivalente, quer ver? Olha no gráfico comigo. Olha só aqui a nossa participação no PIB. A participação no PIB nacional hoje corresponde à participação do PIB nacional na década de 50. Cara, agora equivale ao PIB nacional na década de 50, durante o governo Getúlio Vargas, quando ele criou a Petrobras. Industrialização estatal, projeto de industrialização gerido pelo Estado. Aqui nós temos uma mudança durante o período Juscelino Kubitschek, que nós mencionamos, o plano de metas, realmente surtiu efeitos. Perceba que aqui durante o período Juscelino Kubitschek, o plano de metas surtiu efeitos. Ocorreu um aumento representativo da participação da indústria nacional e aqui, olha só o lema 50 anos em 5, Nacional Desenvolvimentismo. E como você sabe que isso é sempre comparado nos concursos e vestibulares, você vai lembrar que Getúlio Vargas, indústria estatal, de base, siderurgia, metalurgia, cita exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, usina de Tubarão, usina de Paulo Afonso, Companhia Vale do Rio Doce, que dá um monte de assunto para nós podermos discutir, porque você se lembra aí do rompimento das barragens de rejeitos de mineração. Então, foi da Vale, que foi construída por Getúlio Vargas e privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Então nós temos que ter um panorama bem completo da evolução da nossa indústria. E aqui temos um dos 3 pontos mais discutidos, né? Getúlio Vargas, industrialização estatal nacionalista, a abertura de mercado com o JK e na década de 90, quando o Brasil foi inserido na economia internacional, na economia global, aqui nós temos o programa de liberalização, de privatização, ou seja, a aplicação dos princípios neoliberais de participação mínima do Estado na economia. É muito importante você se lembrar que num discurso famoso do Fernando Henrique naquela época, ele falava que chegou o momento de acabar com a Era Vargas. O que ele queria dizer com isso, né? Acabar com a Era Vargas, porque na década de 30 até o seu governo, na década de 50, né, quando ele suicidou-se, acabou dessa forma tão trágica, o projeto varguista era estatal, era de
incorporar empresas, cara, criar empresas com capital nacional. E o Fernando Henrique falou, acabou essa era Vargas, agora está na hora do Estado diminuir a participação na economia. Só conseguimos interpretar corretamente essa frase do Fernando Henrique Cardoso se nós tivermos em mente o processo de modernização e desenvolvimento industrial que aconteceu no Brasil. Beleza? Então, olha só, pensa nesses pontos que sempre são comparados. Abertura na globalização e Getúlio Vargas. Agora vamos voltar para o nosso gráfico e veja uma coisa. A partir da década de 50, né, depois do governo Juscelino Kubitschek, o Brasil passou por um período de grande industrialização, de grande modernização. Então aqui, no período militar, nós tivemos alguns planos econômicos, por exemplo, o Plano Paeg, Castelo Branco, mas nós queremos que você fique atento naquilo que ficou conhecido como o milagre. Como assim milagre econômico, cara? Porque, como eu mencionei para vocês, 73 cresceu 14%. Então, veja os picos de crescimento que nós tivemos e aonde nós chegamos. O que foi esse milagre? Cara, é uma política de modernização bastante complexa, que envolve tanto a participação da burguesia nacional, né, na expressão do período, e também dos capitais internacionais. Juscelino Kubitschek também fez isso, né? Usou a burguesia nacional, liderou o processo de desenvolvimento, mas abriu para investimentos estrangeiros, que naquela época eram mais disciplinados. O período foi assim. Para estimular a produção, lembre-se aí, companheiro, o que é necessário? Ter consumo. Por isso que o Brasil, em 2020, devido à pandemia, está passando por deflação. Deflação é o contrário de inflação. Ah, mas isso é bom? Não, cara, é pior que inflação. Porque os preços estão caindo porque as pessoas não estão tendo poder de compra, cara. Não tá rolando grana para comprar, tá muito desempregado, tem muito desempregado, tá? Então a ideia aqui era estimular o consumo. Para estimular o consumo, você tem que gerar empregos, tem que gerar capacidade de consumo, por exemplo, oferecendo créditos. Cara, aqui que começou esse negócio de vamos parcelar. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que você tem essa tradição aí de parcelar em 12 vezes, 24 vezes, 365 mil vezes? Os países emergentes possuem crédito, o que não é comum nos países desenvolvidos. É raro, na verdade, desconheço. Ninguém lá nos Estados Unidos vai lá e compra um tênis em 12 vezes. Você vai lá e compra um tênis, né? Então, isso é uma coisa típica dos países subdesenvolvidos e, como eu falei, o Brasil é o que tem maior financeirização desse processo de consumo, porque nós tivemos nossos grupos sociais, né, classes A, B, C, vamos pensar aí nas classes de consumo do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, foram inseridas a partir de crédito, parcelinha. Então, começou aqui, pegava grana emprestada de bancos internacionais e oferecia crédito para a classe média comprar, e isso gerava demanda que fazia as fábricas aumentarem a produção, que absorvia o grande exército de trabalhadores disponíveis no Brasil nesse momento. É quando o Sudeste bombou, cara. É quando foi o auge das imigrações do Nordeste para cá. É quando nós vemos aqueles gráficos de imigração nordestina para o Sudeste, tá aquela seta bem grandona. Agora a seta diminuiu, tá fininha, e agora temos um fluxo indo para lá, veremos em próximas dicas. Cara, olha aqui, milagre econômico. Foi quando começou o agronegócio, né? O período década de 70, né? Foi a época da Revolução Verde e a modernização no nosso campo, que aconteceu aquele processo de êxodo rural e inchaço das cidades. Então, perceba que o auge do processo de industrialização, né, chegou na década de 80. E isso confunde muitas pessoas, porque é quando o Brasil passou pela pior crise econômica de nossa história, né? Hiperinflação, 900% ao ano. Cara, foi a década de 80 chamada década perdida da economia brasileira. Anota isso, década perdida da economia brasileira. O milagre econômico, lembre-se que esse é um nome dado pelo próprio Estado, né? Igual sempre se propagandeando. O milagre econômico, ele acabou a partir de 79, quando aconteceu a crise do petróleo. Foram duas grandes crises. A de 73 fez com que o Brasil, inclusive, investisse no
pró-álcool, desenvolver nossa própria matriz energética. Depois que nós conseguimos nos adaptar a essa situação das flutuações internacionais, veio a de 79, cara, e aí chutou cachorro morto. A crise foi pesada no mundo inteiro. Foi, inclusive, responsável pela Europa, Estados Unidos, discutiu muito isso, impondo o neoliberalismo. A Europa foi quando ela reviu o modelo de intervenção na economia, abandonou o keynesianismo e passou a adotar o neoliberalismo na década de 80. Então a crise do petróleo ela é importante porque ela mudou a organização e os princípios econômicos na década de 70. Foi quando ocorreu o que nós chamamos de rompimento do modelo fordista, aquela tecnologia industrial mais antiga, e keynesiana, de intervenção do Estado na economia. A partir daqui começam, então, as políticas de liberalização. Cara, década de 80, portanto, olha aqui, ó, foi o auge, 85, que foi a mesma época do Plano Cruzado. E a hiperinflação fez com que entrássemos numa pesada crise econômica e o consumo acabasse, né, cara, diminuísse. Começamos a década de 90 numa situação muito complicada, né? Ainda não ajudou a eleição do Collor, que lembra que foi ele que implantou o neoliberalismo no Brasil. E olha só, apesar de uma pequena reação imediatamente após o Plano Collor, que confiscou as poupanças, cara, no início do seu mandato, você pode perceber que já no seu governo o Brasil começou a entrar num declínio da produção industrial complicadíssimo. Por que que isso aconteceu? Cara, é simples, o Brasil abriu a concorrência para o mercado internacional. Então, tínhamos protecionismo, tinha uma série de vantagens aí para os produtores nacionais que de uma hora para outra foram colocados numa competição com os maiores concorrentes internacionais, cara. Imagina te jogarem numa roda de capoeira, você totalmente despreparado para jogar com os mestres. Certamente você vai apanhar bastante, né, cara? Seja capoeira, seja judô, seja jiu-jitsu. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Olha, foi um choque de modernização, como disse Fernando Henrique Cardoso, e como os economistas também previam. Seria uma forma de forçar as indústrias brasileiras a se modernizarem e a alcançar um nível de competitividade internacional. Cara, foi quebradeira de um monte de setor industrial. Indústria têxtil no Brasil, nossa, que é isso? Por exemplo, Santa Catarina, né, que tinha uma indústria têxtil muito forte, passou por grandes dificuldades. As indústrias têxteis nordestinas, por quê? Foi quando começou a concorrência, né, com os têxteis internacionais, quando começa a vir tecido chinês. E olha a mudança das pautas. Na década de 80, aqui nesse auge, nós exportávamos para a China sapato e tecido. Hoje nós importamos esses produtos. Hoje nós estamos exportando soja para a China e ferro. Estamos importando trilhos de trem. Então, pessoal, olha só, vamos agora começar a fechar o nosso raciocínio e quero que você observe o período da década de 90 para cá. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Plano Real, que foi o responsável pela estabilização da economia e o fim da espiral inflacionária, cara. E aí, o Plano Real, que é um emblema da estabilização econômica, que está no conjunto de reformas, que, olha só, ele nasceu valorizado. Por exemplo, como nós estamos num período de grande desvalorização do real, valorização do dólar, pode ser que uma questão compare isso, cara, que o Plano Real, ele nasceu assim, ó, R$1 equivalente a $1. E aí, qual que foi o impacto? Foi excelente? Cara, eu estou falando aqui de indústria, não é? O que aconteceu com a indústria nacional? Não resistiu, ela começou a diminuir cada vez mais. Olha só, desindustrialização, cara, as fábricas quebrando. Isso daqui é um dos impactos iniciais da política de abertura econômica, que num segundo momento, agora, principalmente pautado em capitais estrangeiros, investimentos externos, nós tivemos
uma reação. E aqui, né, nós temos o Brasil durante o governo Lula, cuja indústria recebeu mais investimentos, tivemos uma reação, mas também entrou em um declínio muito grande a partir, né, de 2011, quando começou aí, né, o governo Dilma Rousseff. O Brasil estava aqui, ó, entrando no mais baixo da sua curva. Podemos assinalar como um dos pontos críticos da queda do PIB, da participação da indústria brasileira, o ano de 2015. Então, companheiro, de lá para cá, você já tem bastantes informações sobre como que está acontecendo a economia, até porque você acompanha os nossos vídeos, nossas postagens, então é isso aí. Caro guerreiro, valeu, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Vamos encerrar por aqui este grande tema que fechamos com as privatizações, que são, né, programas de orientação neoliberal. E como que podemos perceber a implantação do neoliberalismo? Olha só, o Collor abriu o mercado, Fernando Henrique Cardoso continuou as medidas de redução do protecionismo, privatização das empresas, e como que nós podemos observar 2020 no governo do ministro da Economia Paulo Guedes, o processo de privatização aonde? Cara, olha só, não vamos pensar necessariamente só nas privatizações, que já temos aí a questão dos recursos hídricos, tem aqui no nosso canal para você acompanhar o novo marco do saneamento básico que prevê a privatização dos serviços, né, para cumprir o objetivo de universalização via participação da iniciativa privada. Olha só a reforma administrativa, cara, um plano super neoliberal para reduzir a participação do Estado na economia. O tema em questão, que todos estão cheios de polêmica, vai acabar com a estabilidade de carreiras que não são tipicamente de Estado. Cara, mais profundas são as implicações econômicas, porque dá margem para um processo de privatização de todo o sistema de saúde e também de todo o sistema educacional. Se vai acontecer ou não, isso cabe ao futuro, mas os artigos prevêem essa possibilidade. Então, é isso aí, fechamos por aqui. Cara, não se esqueça, vá lá, siga, dá um pulinho no canal no YouTube e sempre um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!